Oi, vamos falar sobre dinheiro no Peru? Um dos temas mais polêmicos e provavelmente o vídeo mais polêmico aqui do canal. Meu objetivo, que quero deixar bem claro desde o início, que não é falar mal do Peru, porém alertar você, viajante, que está programando sua viagem para o Peru para não passar por todos esses perrengues que a gente acabou passando aqui, tá? Com certeza, de longe, o tema dinheiro foi o maior perrengue que a gente passou aqui no Peru. Tanto eu como Joana, a gente já viajou para vários outros lugares e a gente nunca passou tanto perrengue como nessa viagem. E acredito que não só por ser a América do Sul e tal, porque eu não passei esses mesmos perrengues no Chile, na Argentina, no Uruguai, só realmente aqui no Peru, tá? Bom, primeira coisa é o seguinte, nos primeiros dias o meu cartão Nômade não estava funcionando direito. Ele estava travando nas máquinas lá de Arequipa e eu não estava entendendo por quê, né? E, bom, até eu entender que eu tinha que, enfim, trocar algumas configurações lá do meu aplicativo, e isso nunca tinha acontecido nos outros países. Eu tinha viajado com o mesmo cartão em outros países e isso não tinha acontecido. Estava funcionando só do Apple Pay, o cartão físico não estava funcionando em lugar nenhum e continua não funcionando em lugar nenhum. Então eu tive esse primeiro perrengue aí. Outra coisa que assim aconteceu e que tipo não tinha acontecido até então é que aqui a gente tem um problema muito grande, pelo menos em algumas cidades, principalmente Arequipa, né, que foi a pior cidade, depois intermediário Cusco e em Lima foi mais fácil, que foi a questão de passar cartão nas coisas. Lá em Arequipa, quase lugar nenhum aceitava cartão, tá? Eu já estava um pouco esperando que nos passeios realmente não aceitasse, né? Às vezes são vilarejos bem pequenos e tudo mais, que aceitasse só dinheiro, mas alguns lugares, como restaurantes e tudo mais, às vezes em Arequipa mesmo, não funcionava cartão, eles não aceitavam simplesmente. Aí você tinha que pagar uma conta de 100 soles no dinheiro, né? No efetivo, que é o que eles chamam aqui. Então isso foi uma coisa que me assustou um pouco, porque até lugares bem pequenos aqui na América do Sul, que eu já tinha ido até então, e Arequipa não é uma cidade pequena, tá? As pessoas aceitavam cartão tranquilamente, normalmente. Tudo bem, levamos. Quando eu fui, né, eu sempre, toda vez que eu faço uma viagem internacional, eu levo dinheiro no cartão internacional, cartão de crédito, levo dinheiro em espécie do país e também em reais, porque às vezes vai que eu preciso trocar, né? Então, foi isso que eu fiz nessa viagem também, e tiveram alguns lugares que a gente passou esse perrengue enorme. Eu não levo muito dinheiro em espécie, né, até mesmo porque eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio de roubo. A Joana trouxe muito mais dinheiro em espécie do que eu, meu dinheiro estava basicamente concentrado nos cartões mesmo, mas eu tive todo esse problema com a Nômade no início e também com o fato de ter que passar cartão. Uma coisa que me incomodou um pouco é que eram poucos os lugares que aceitavam cartão, e isso aconteceu muito em Arequipa e em Cusco, não aconteceu em Lima, tá? Pelo menos não até então. Mas em Arequipa e em Cusco acontecia do seguinte, a pessoa não passava cartão, porém, se ela passasse o cartão, ela tinha um acréscimo de mais ou menos 10% ali em cima da transação. O que para nós é muito incomum, por quê? Normalmente no Brasil a gente já inclui, né, a taxa do cartão, da máquina do cartão, no preço final do produto. E aí se a pessoa der uma choradinha e tudo mais, pode até abaixar. Mas no caso deles, não. No caso deles, eles realmente aumentam um pouco mais. Tá bom, eu te vendo, porém tem 10% de taxa. E então isso é mais alto do que IOF, por exemplo, né? Então dava uma incomodada bem real. Aí você vai me perguntar, mas por que vocês não sacavam dinheiro e pagavam no dinheiro? Vou explicar para vocês. O meu cartão Nômade não estava habilitado, não está até hoje habilitado para sacar, porque eu estou tendo que usar ele no Apple Pay. O meu cartão físico da Nômade não estava funcionando, não está funcionando aqui. E o cartão contactless, né, que é o do Apple Pay, ele funciona nas maquininhas de cartão, mas ele não funciona para poder fazer saque. Então, nos carreiros, né, nos caixas eletrônicos, ele não funciona. Ok, tentamos uma segunda opção, que era o quê? Fazer saques no cartão do Brasil, pagava a taxa, mas tudo bem, a gente mandava o dinheiro para lá e ficava com o dinheiro em espécie. Aí o que acontece? Quem viu o vlog sabe, né? O que aconteceu foi que o caixa eletrônico, ele simplesmente engoliu o cartão da Joana. E aí a gente ficou meio que sem opção, né? Então por isso que eu falo que essa viagem foi a viagem de maior perrengue financeiro de todas as viagens.
E aí o que aconteceu foi que realmente o caixa eletrônico engoliu o cartão, a gente ficou sem ter como fazer esse saque, sem usar o cartão físico dela, né? Então a gente antes tinha essa opção, por exemplo, não aceita, estava sem efetivo, né? Sem dinheiro em espécie no momento. Aí usava o cartão dela, né? Porque às vezes eles não aceitam esse cartão de contato, assim, né? Tipo Apple Pay, por exemplo, ou acredito que a carteira de quem tem Android seja a carteira do Google, eu não sei. Mas, enfim, eles não aceitavam esse tipo de coisa. E aí a gente usava o cartão. Daí a gente parou de ter essa opção. Por quê? Porque o caixa simplesmente engoliu o cartão da Joana. E por conta disso, gente, a gente começou a entrar em desespero, né, financeiro. Porque a gente não sabia. A primeira coisa que a gente tinha que perguntar quando a gente chegava num lugar era se aceitava cartão e se aceitava cartão por contato. Bom, ok. A gente conseguiu contornar isso descobrindo um moço em Cusco que fazia saques, né? Ele trocava dinheiro, ele tinha casa de câmbio, trocava dinheiro e ele também trocava por maquininha de cartão. Então, se eu passasse meu cartão, pagasse os 10%, ele me dava em dinheiro. Isso estava funcionando super bem, só que lá em Cusco, né? Porque quando a gente veio aqui para Lima, a gente ainda tinha um soles, né? Enfim, mas aqui a gente não encontrou nenhum lugar para a gente conseguir fazer isso. Inclusive, casa de câmbio foi uma coisa que não tem perto, pelo menos, do nosso hotel, né? Então a gente viu somente lá no Centro Histórico de Lima. A gente descobriu hoje um que está próximo, mas ele só trabalha de segunda a sexta-feira, de sábado e domingo não trabalha. Hoje, por exemplo, é domingo. Enfim, né? Então, assim, essa questão financeira, né, foi uma questão que pegou muito aqui no Peru e que, com certeza, deu uma diminuída na qualidade da nossa viagem, sabe? Como eu não quero que isso aconteça com você, a dica que eu te dou, tá, é se você for para Lima, tranquilo, aqui eu não tive nenhum problema em usar usar o contactless, né, o Apple Pay, para poder pagar as coisas no cartão. Mas se você for para Arequipa, principalmente Arequipa, porque Arequipa quase que nada você consegue pagar no cartão. E se você for para Cusco, traga muito dinheiro em espécie, não fica confiando muito em Wise ou Nomad, tá? Conhecemos uma pessoa lá em Cusco também que estava com o mesmo problema, só que com a Wise, não era Nomad, era o Wise dela. E ela falando, eu também não consigo passar nada no meu cartão físico, né? Eu tô tendo que usar o cartão digital. Só que esse cartão digital, ele não é aceito em qualquer lugar, né? E as pessoas preferem muito mais dinheiro. Então tá complicado para mim também. Então, assim, não foi uma coisa só nossa, né? Mas é uma coisa que, assim, eu realmente tinha que vir aqui falar para vocês. Pensei em não vir falar, porque fica parecendo que eu tô falando mal do país, mal da Nomad, mal enfim, do cartão. Não é esse o caso, tá? É só para você ficar atento. Quando aconteceu do caixa eletrônico sugar o cartão, a gente entrou lá dentro do banco, né? Foi no Interbank, é um verde. A gente entrou lá no banco para poder reclamar, para poder ver o que tinha acontecido, se eles podiam abrir o caixa eletrônico para poder pegar o cartão de volta. E eles falaram que infelizmente não, que eles não tinham como operar dessa forma. E que isso era uma coisa relativamente comum do caixa eletrônico engolir o cartão. E isso aconteceu dentro do Interbank. Eu não sei te falar nos outros bancos, né, se isso pode acontecer também, se é comum isso acontecer. Mas no Interbank isso foi a moça falou que isso era super comum de acontecer e que para proceder com isso tinha que cancelar o cartão, a primeira coisa, e depois pedir outro cartão. Aí falamos, a gente é do Brasil, não tem como a gente pedir outro cartão aqui. Isso vai acabar com a nossa viagem, a gente ainda tem mais 10 dias de viagem. E aí ela falou, não, então manda um e-mail, deu um e-mail para a gente entrar em contato, né, e falou assim, vê com eles para ver se a gente consegue abrir o caixa eletrônico para conseguir tentar recuperar o seu cartão. E nem resposta a gente teve, tá? Claro que a Joana teve um suporte bom no banco brasileiro, né, que é o Itaú, eles deram um suporte muito bom para ela, deram várias opções para a gente tentar contornar esse problema, mas é um problema que aconteceu, que não ia ter como, porque a gente realmente precisava do cartão físico, né? E a gente precisando do cartão físico, a gente acabou ficando na mão várias e várias vezes aqui no Peru, principalmente em Cusco. Agora, como eu falei para vocês, em Lima a gente realmente não teve esse problema com o contactless, mas tem algumas coisas em Lima também que não aceita cartão. Por exemplo, o táxi, né? O táxi fica um pouco mais difícil. Estou tentando agregar ali, né,
algum aplicativo com o Apple Pay, mas também não tem dado muito certo, sabe? Às vezes o que aconteceu, deu erro para chamar o carro e tudo mais. Então a gente acabou, no final das contas, pagando com o resto do dinheiro que a gente tinha. Aí o que acontece? Hoje a gente está no nosso último dia de viagem, agora mais ou menos na hora do almoço, a gente vai embora de madrugada hoje, né, de hoje para amanhã, e a gente tem 30 soles em efetivo, em espécie. Não dá para a gente ir para o aeroporto com esse dinheiro. Então a gente vai ter que se virar e talvez pedir ajuda dos universitários no hotel ou qualquer coisa nesse sentido. Bom, gente, eu queria muito fazer esse vídeo mais para alertar vocês, como eu falei. Tragam dinheiro trocado, tá? Para não correr esse risco. Quando der para usar cartão, principalmente sem taxa, né, de preferência, use o cartão, não use dinheiro, porque uma hora você vai precisar do dinheiro, você vai acabar ficando sem. Essa foi a nossa péssima experiência com relação à parte de dinheiro aqui no Peru. Realmente eu nunca tinha passado por isso antes, nunca. Meu cartão nômade nunca tinha dado problema. Joana, a mesma coisa, nunca tinha tido problema com lugar nenhum, em lugar nenhum no mundo. Até lugares assim mais diferentes, como Marrocos, por exemplo, não havia tido problema nenhum. E aqui no Peru, infelizmente, a gente teve vários e vários problemas, um seguido do outro, né, com relação à questão de dinheiro. Bom, é isso então, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido o meu ponto de vista. Sempre que puder trazer dinheiro em espécie, traga dinheiro em espécie. Aqui no Peru, principalmente Cusco e Arequipa, que você vai se dar bem, né? Não faz igual a gente não, que fica dependendo muito dessa questão de cartão, dessa questão de nômade, cartão de crédito, enfim, que a gente ficou muito frustrado, principalmente que quando dava para passar tinha uma taxa bem expressiva, como taxa de 10%, assim, a maioria era 10%, mas em alguns lugares ainda era 5% ou 7%, mas a maioria realmente era 10%. Bom, vou ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!